Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Aprove o Senhor que eu tivesse algo segurando hoje, né? Até é bom para mim que quando a gente fica nervoso, é bom segurar algo, né? Queridos, é um privilégio estar com a amada igreja mais uma vez. É um privilégio poder observar alguns rostos novos nos visitando pela primeira vez. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês nesta noite. Aqueles que também nos acompanham através das mídias digitais, que o Senhor também seja convosco e que em momento oportuno você possa também estar aqui junto conosco para compartilharmos a graça de ser igreja. Hoje nós continuaremos, na verdade, meditando na Epístola aos Hebreus. Nós estamos no nosso terceiro episódio dessa série e hoje nós olharemos para o texto do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Nós iremos ler todo o texto, tá bom? E tem algo que me ajudou muito quando eu vou ler um texto grande. Geralmente nós ficamos ansiosos para que a mensagem já comece, né? Então nós queremos que o texto acabe logo para que a mensagem comece. E aí certa vez em um congresso, a congressista olhou para mim e falou assim: Arnaud, o momento mais importante da mensagem é quando o preletor abre a Bíblia e lê o que nela está escrito. Porque naquele momento é apenas a palavra de Deus sendo comunicada. Então o principal momento dessa mensagem é agora, onde nós olharemos para o texto e eu apenas lerei o que o Senhor revelou a nós. Portanto, encare esse momento com maior singeleza de coração e dê autoridade devida às Escrituras, que nos diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 3 de Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grato nós somos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento Teu a propagar as boas novas do Teu Evangelho. Capacite-nos, Pai, a entender a grandiosidade do Teu ensino
e que ao sairmos daqui possamos, de forma diferente, vivermos a nossa vida para glorificar o autor e consumador da nossa fé, teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe-nos, Pai, esteja conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Uma pesquisa datada no final de 2019, de acordo com a Lifeway Research, diz para nós que 66% dos jovens cristãos que adentram a universidade abandonam a fé. O que isso significa? A cada 10 jovens que entram no ambiente universitário, 7 deles abandonam a fé verdadeira. Queridos, esse dado não é apenas uma estatística e não deve ser considerado como, mas é um chamado de alerta e de ação para a igreja do Senhor. É comum nós ouvirmos que o ambiente universitário ele é hostil à fé cristã. Por isso, surge uma grande discussão. Como nós diminuirmos essa estatística? Alguns vão dizer, então, que é necessário que nós não mandemos os nossos filhos. Coloquemos presos em nossas casas, para que eles possam fazer aquilo que comumente nós fazemos, e que eles não ingressem à universidade, assim eles não terão a sua fé provada. Mas será que isso é suficiente? Será que essa perspectiva é correta? Um autor chamado Harry Blamaris, ele diz no seu clássico, A Mente Cristã, ele nos leva a refletir que o verdadeiro desafio não acontece no ambiente externo, mas na secularização mental presente na vida de muitos cristãos, independente de sua idade ou de seu contexto. Assim, quando nós consideramos essa estatística, nós temos que nos perguntar, será que é só aos jovens que a incredulidade é um perigo? Ou será que ela atinge desde a menor criança que temos em nossas igrejas, até o mais idoso que está sentado em um desses bancos? Será que algum de nós está imune ao perigo da incredulidade? Certamente não. Todos, desde a criança ao mais idoso, enfrentamos uma luta contra a desconfiança. E é justamente isso que nós vamos falar um pouco hoje à noite. Nós vamos falar sobre o perigo da incredulidade e como nós devemos ser fiéis a Deus. Como ser fiel a Deus é o grande tema dessa mensagem, a qual nós aprenderemos um pouquinho observando o capítulo 3 dessa grande epístola dos Hebreus. Aqui nós iremos ver 3 verdades, e aí eu dividi essas verdades em 3 pontos para que fique um pouco mais fácil. Então, se você quiser anotar, anote os pontos que já vai te dar um norte, para quando você estiver em sua casa na terça-feira e não lembrar de nada mais do que eu falei. Você tendo os pontos anotados, fica mais fácil para você meditar mais uma vez nessa verdade. Ou seja, para combater a incredulidade, em primeiro momento, na primeira verdade, o que você deve fazer? Você deve considerar a superioridade de Jesus. É isso que o versículo 1 começa nos dizendo. Já nas primeiras palavras, a gente aprende quem somos e quem Cristo é. A grande questão aqui é de identidade. Essa tem sido uma grande questão e uma grande discussão diante do ambiente acadêmico ou de todos os outros. Quem é você? Porque se eu tiro a sua verdadeira identidade, eu tiro o seu propósito. Se eu olho para uma lâmpada e falo que ela não foi feita para iluminar, automaticamente o objetivo dela não será concluído. Por isso que muitas pessoas têm dito para você quem tu és, mas na verdade têm dito mentira acerca de sua identidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que ela é tanto uma janela, porque ela nos leva a olhar para além das 4 paredes da nossa visão, mas ao mesmo tempo ela é um espelho, porque ao observarmos, nós somos confrontados com quem de fato nós somos. Você quer saber quem você é? Pergunte ao autor da sua existência. Se eu quero saber quem é uma lâmpada, eu preciso perguntar para o Thomas Edison. Se eu quiser saber quem é um ser humano, eu preciso perguntar para quem o criou.
Se quem te criou foi uma explosão, a quem você vai recorrer? Se você é fruto de uma evolução, a quem você vai recorrer? Agora. Se você é fruto de alguém que pensou em te criar, de um grande artesão, que do pó da terra formou você por completo, e assim que depois de formar o seu corpo, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Se for essa pessoa quem te criou, você tem alguém para perguntar quem você é. Eu acredito nessa terceira opção. E se vocês também acreditam, eu os convido a olhar para o versículo 1. Porque o versículo 1, já nesse versículo, o autor nos chama aqui de santos irmãos. Quem você é? Você é um santo irmão. O que é ser santo, afinal? Se você é de um tempo um pouquinho mais para o passado, existia um grande apelido de santinho, né? Santinho era aquela pessoa que fazia tudo certinho, que era o careta da turma. E aí, a fim de te causar um certo incômodo, chamava de santinho. Você é santinho. E aí isso revelava um caráter ruim, né? Eu já fui muitas vezes chamado assim. Mas o que de fato é ser santo? Nós somos santos porque nós fomos separados do mundo para Deus. Somos santos porque fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Somos santos porque o Espírito Santo habita em nós e nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus. De fato, ser santo é ser diferente. Ser santo é ser separado. João 3,16 revela uma verdade que todos nós conhecemos. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos essas pessoas que antes iríamos perecer, mas que agora possuímos a vida eterna em Cristo. E isso acontece a partir do momento que somos separados para Ele. Esse é você. Você não pertence a esse mundo, queridos. Você pertence ao sangue do Cordeiro, que foi derramado em seu favor, para que você tivesse vida eterna. Mas esse santo, ele é um adjetivo do termo irmão. É engraçado, né, que quando nós brigamos com o nosso irmão, eu tenho uma irmã. E aí quando eu brigo com ela, ela deixa de ser minha irmã e ela passa a ser filha da minha mãe. Então, se eu quero acusá-la de alguma coisa, eu falo, é sua filha aí, né, que faz isso. Ela deixa de ser minha irmã. Mas quando eu a amo, quando eu estou em um ambiente um pouco mais tranquilo com ela, não, é minha irmãzinha. Então percebe que o termo irmão também denota carinho, afeto. Mas de quem afinal nós somos irmãos? É interessante que João 3,16 vai tratar Jesus como filho unigênito, correto? O que é um filho unigênito? É único. Deus só tem um filho, Jesus. Mas quando nós olhamos para Atos, Cristo agora é tratado como primogênito. Por que ele deixa de ser unigênito e agora passa a ser primogênito? Porque ele deixa de ser único, mas passa a ser o primeiro de muitos. Quem são esses muitos? Você. É por isso que agora você pode ser chamado de irmão, porque você é irmão de Cristo. Em Cristo, judeus e gentios foram conciliados em um só corpo. O muro de inimizade que antes nos afastava do Senhor, agora é quebrado. O véu do templo se rasga. E antes que não tinha livre acesso ao Senhor, agora eu tenho. Hoje eu não preciso de um intermediador humano. Hoje você pode abaixar a sua cabeça e orar ao Senhor. E ter a certeza que Ele te responde. Por quê? Porque agora a sua intermediação ocorre pelo seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Que honra, né? Podermos agora sermos chamados de irmãos daquele que venceu todas as coisas. E mais, porque agora ele fala que nós participamos da vocação celestial.
Uma vez que somos feitos irmãos, e uma vez que nós somos feitos santos, fomos separados para Cristo, agora nós fazemos parte da vocação celestial. A sua pátria não é desse mundo. Você não pertence mais aqui. A sua pátria agora é celestial. Por isso, a enfermidade pode chegar na sua vida. Por isso, a morte pode chegar na sua vida. Mas você ainda tem a certeza que a eternidade te espera. A morte para o cristão não é o fim, é a passagem para algo bem melhor. Então não tem aquela artrose que te incomoda? Não tem aquela diabetes que enche o seu saco? Não tem aquele doce que você fala, cara, como eu queria comer esse doce, mas você não pode nesse mundo? Então, quando você chegar no céu, uma coisa eu tenho certeza, um peixinho assado vai estar te esperando. E melhor ainda, ele não vai vir acompanhado de nada de gordura, tá? Fiquem tranquilos em questão a isso. Queridos, ali o nosso choro será vestido em riso. E essa certeza que nós fazemos parte de uma vocação celestial nos preenche por completo. Mas perceba que a nossa identidade, ela está altamente vinculada à identidade de Cristo. Porque, continuando o verso 1, vai dizer que, agora que somos tudo isso, nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu falei sobre a nossa definição, mas agora o texto nos aponta para quem Cristo é. E o autor o chama de apóstolo e o chama de sumo sacerdote. Apóstolo tem aqui um sentido de embaixador, alguém que é enviado por outro para proclamar algo. Cristo é essa pessoa. Ele foi enviado por Deus como embaixador neste mundo. Mas como embaixador, ele detém toda a autoridade daquele que o enviou. Então, se Cristo é apóstolo de Deus, e ele não é apenas um apóstolo, mas perceba que a gente tem um artigo definido aqui. Ele é o apóstolo. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, antes nós precisávamos sermos olhados para Cristo a partir de uma figura humana. Na época dos judeus, por exemplo, a gente tinha grande a figura de Arão. Arão era o sumo sacerdote ali. Arão era aquele que nos levava a Cristo, né? Levávamos a Deus. Então, nós entregávamos as ofertas ao sumo sacerdote e ele, por sua vez, levava a Cristo. Não precisamos mais disso, porque agora o nosso sumo sacerdote é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Do verso 2 ao verso 6, então, ele vai fazer uma grande comparação com Moisés, e aqui é muito importante. Entendo que a gente vai aprender um pouco aqui. O verso 2 vai dizer para nós que Jesus é fiel àquele que o constituiu, como também eu era Moisés em toda a casa de Deus. Então, há uma similaridade. Ambos são fiéis a Deus. Entretanto, o verso 3 começa a nos apresentar algumas distinções. Jesus, ele é considerado digno de maior honra do que Moisés. Da mesma forma que quem estabeleceu a casa tem maior honra do que ela. Calma aí. Vamos entender. Moisés, para aquele povo, era considerado o grande nome. Porque Moisés foi aquele que os entregou as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés foi aquele que os tirou da escravidão do Egito e os conduziu à terra prometida. Então Moisés era o cara. Moisés era o nome acima de todos os nomes. E o que o autor está falando agora é que não, Moisés não é o nome. Existe alguém superior a Moisés. E esse alguém é Jesus. Por quê? Porque Moisés é casa. Jesus é aquele que estabeleceu essa casa. O verso 4 vai dizer que toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Antes de vir ao seminário, os irmãos sabem que eu me formei em engenharia civil. E quando nós olhávamos para as grandes construções, nós nos encantávamos com a beleza delas. Entretanto, enquanto engenheiro, eu olhava para a casa e eu contemplava a inteligência daquele que a criou. Eu falei, nossa,
O engenheiro que projetou essa casa é um gênio. Porque essa parte da casa que está em balanço, ela tinha tudo para pender e desmoronar. Mas ele fez um cálculo, cujo essa parte em balanço da casa pode permanecer intacta. Passando por Brasília, nós observamos a grandeza do arquiteto que a projetou. A casa, ela revela a grandeza do seu engenheiro, do seu arquiteto. Da mesma forma, Moisés revela a grandeza daquele que o criou. Quem é esse que o criou? Deus. Mas a comparação está sendo feita de Jesus por Moisés. E aqui os irmãos me permitam ir para um campo da matemática. Se nós fizermos uma regra de 3, nós perceberemos então que o argumento do autor chega ao ponto de dizer que Jesus é Deus. Vamos entender isso aqui, ó. Jesus, ele é digno de maior honra do que Moisés. Embaixo ele fala que quem criou a casa é digno de maior honra do que a própria casa. Se fizermos uma multiplicação cruzada, chegaremos então a entender que Jesus é Deus. Jesus foi quem criou a casa. E no verso 4, diz que quem criou a casa, quem estabeleceu todas as coisas, é Deus. Portanto, com todos esses cálculos, chegaremos ao resultado que Jesus é Deus. O verso 5 vai dizer que Moisés ele foi fiel como servo. O verso 6 vai dizer que Cristo foi fiel como filho. E aqui vem uma grande questão ao seu coração. Porque por muitas vezes, a apostasia chega no meio da igreja, porque as pessoas tendem a olhar mais para a sua liderança eclesiástica do que para Cristo. As pessoas colocam um peso muito grande sobre os presbíteros, as pessoas colocam um peso de santidade muito grande sobre o pastor. E quando eles não correspondem à sua expectativa, você se afasta da igreja dizendo ali que tem um monte de fariseu. O que a igreja é senão um bando de doente que saiba que necessita do Senhor? A começar do nosso pastor, dos nossos presbíteros, de mim quando seminarista. Todos nós carecemos da graça do Senhor todos os dias, porque todos nós somos pecadores. Se a sua fé está firmada no seu pastor, sinto em te informar, um dia ele irá te decepcionar, ele irá te frustrar. Porque nenhum de nós é merecedores de fé, de sermos elevados como aquele que nunca pecará. O movimento dos desigrejados surge justamente com isso. Homens, mulheres, que depositaram a sua confiança em uma autoridade. Essa não correspondeu. E assim, essas pessoas se afastam do Senhor. Portanto, quem você tem colocado sua fé? No seu pastor? Em algum dos nossos presbíteros? No seminarista, misericórdia, gente, faço não. Em quem você tem depositado a sua fé? Entenda que para combater o perigo da incredulidade, você precisa olhar e considerar atentamente a superioridade de Cristo, de todos nós. Cristo é muito mais superior do que o nosso pastor, do que os nossos presbíteros, do que aquele irmão que exala a graça do Senhor. Porque tem aquele irmão que você olha e fala, como eu queria ser um crente como ele. Mas até ele carece da graça do nosso Senhor. Nós devemos tomar cuidados, querido, para não cair no que fala Romanos 1:25, dizendo que pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Tomemos cuidado com isso. Então, para combater a incredulidade, você deve, primeiro, considerar a superioridade de Cristo. E a segunda verdade, cuidar do seu coração. Observe o verso 7. O verso 7 nos diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui ele começa a citar o Salmos 95, que era usado na liturgia daquele povo.
O endurecimento de coração, ele gera em nós vários desdobramentos. Como nós podemos observar no verso 9, esse endurecimento do coração levaram os pais daquelas pessoas, ou seja, os antigos, a tentarem o Senhor, pondo-lhe à prova, mesmo vendo as suas obras por 40 anos. Vamos nos colocar um pouco na posição ali do povo de Israel. Eles estavam escravos no Egito. E o Senhor manda várias pragas extraordinárias para os livrarem dali. Eles viram gafanhotos. Eles viram o rio se transformando em sangue. Eles viram várias pragas. Sendo que a última, eles viram todos os primogênitos morrendo. E o deles permanecendo intacto. Eles foram levados ao deserto. E durante o tempo de deserto, não faltou para eles o maná. Não faltaram-lhe água. O Senhor manda cordizes para eles. O Senhor está com ele em todos os momentos. O Senhor se faz coluna de fogo durante a noite. O Senhor se faz nuvem para os protegerem do sol. E mesmo com todas essas ações extraordinárias, o povo tenta o Senhor e o povo coloca ali a prova. Observa o que diz em Números capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Diante da glória, da honra e do suprimento do Senhor, o povo quer voltar para o Egito. O endurecimento de coração leva-nos a querer voltar a ser o que éramos antes. A voltar às nossas velhas práticas. Porque era mais fácil, parece. Recentemente eu vi um vídeo em uma rede social de um senhor. Ele foi dar uma entrevista e ele estava numa situação muito ruim. Não sei se estava acontecendo alguma coisa ali na região dele. Ele fala assim: e ainda mais eu inventei de ser crente. Ser crente é muito difícil. Antigamente eu bebia, agora eu não posso mais. Eu fumava, eu tive que deixar meu cigarro. Agora quando eu estou triste eu não sei nem mais o que fazer. Ser crente é difícil. E eu pensando, é mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que é o difícil mais prazeroso que existe em nossas vidas. Porque quando nós somos feitos santos irmãos de Cristo, como nós o temos como apóstolos, o apóstolo e somos sacerdote da nossa vocação, da nossa confissão, nós confiamos que Ele supre todas as nossas necessidades. Entretanto, há um alerta para nós. Porque justamente pelo endurecimento de coração, verso 10 diz, que o Senhor se indignou dessa geração. Porque eles sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim o Senhor jura na sua ira, não entrarão no meu descanso. E agora o autor passa para nós um alerta. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque o coração de incredulidade te afasta do Deus vivo. O coração de incredulidade te faz não mais ficar sensível à ação do Senhor na sua vida. Você lembra quando eles estão falando sobre a ansiedade, lá em Mateus? E o Senhor os pede para fazer 2 exercícios. Para olhar para as aves do campo. Aves dos céus. E os lírios do campo. E o Senhor pede apenas para que eles observem. Que eles observem que o Criador dessas 2 criaturas continua os sustentando. Quer chova, quer faça sol. E esse mesmo Criador que te criou, te sustenta todos os dias. Quando o nosso coração está endurecido,
nós nos esquecemos dessa verdade. Nós não somos mais sensíveis a ver o que Deus tem realizado em nossas vidas. Testemunho para os amados. Nessa última semana, sim, o seminário ele nos joga para extremos de emoção, né? Então, dias nós estamos muito bem, dias nós estamos um pouco mais entristecidos com algo. E em um determinado dia desses meus poucos entristecimentos, o pastor mandou uma mensagem. Ele mandou assim, boa noite. Quando ele manda boa noite, geralmente tem alguma coisa além, né? E ele só mandou para mim, boa noite, em oração por ti. E só. E aí, naquele momento, eu só reagi, eu acho que eu respondi algo. E eu parei o que eu estava fazendo. Eu fui ao meu quarto, eu desliguei as luzes e eu orei. Falei, Senhor, obrigado. Porque, mais uma vez, Ele demonstrou que tem cuidado de mim. Só que, às vezes, o nosso coração endurecido nos faz ficarmos insensíveis ao cuidado do Senhor. Portanto, em meio à corrupção do seu coração, porque o seu coração é corrupto, o seu coração faz te pensar que o Senhor não tem cuidado de você. Em meio a isso, peça para que o Senhor sonde o seu coração. Igual Davi faz no Salmo 139, verso 23 e verso 24. O qual Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem um Deus que sonda o teu coração. Você tem um Deus que prova os teus pensamentos. Você tem um Deus que te conhece por inteiro. E é esse Deus que nos períodos que você estiver tendendo para a incredulidade, você deve recorrer. Não deixe de cuidar do seu coração. Não deixe de olhar para Ele, porque Ele é enganoso e pode te levar para a descrença. Somente Cristo pode tirar o teu coração de carne e conceder a ti, o teu coração de pedra, e conceder a ti um coração de carne. Esse novo nascimento, na conversa com Nicodemos, o Senhor fala, não, Nicodemos, esse tipo de nascimento que eu estou lhe propondo, você não pode fazer nada por ele. É eu quem faço na sua vida. Sou eu quem te faço nascer de novo. É o Senhor que tirou o teu coração de pedra e te deu um coração de carne. E é o Senhor que continua te mantendo com esse coração. Confia nele. Descansa no Senhor. O verso 13 vai dizer para nós que somos corpo. Se nós quisermos realmente cuidar do nosso coração, nós precisamos sermos igreja. Porque ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje pela manhã nós falamos, nós não somos lobos solitários. Não somos. Nós somos corpo. Nós precisamos disso aqui, para lembrarmos todos os domingos, todos os dias, que nós somos filhos de um mesmo Deus. Que Ele tem cuidado de nós. No mesmo momento que naquele dia eu precisei da mensagem do pastor, você também precisa da minha mensagem, eu também preciso da sua mensagem. Nós precisamos uns dos outros. Em momentos de fraqueza, é a igreja que tem a capacidade de nos lembrarmos do Deus que nós cremos. Não ache que você pode por conta própria, você não pode. Você não pode. É por isso que o Senhor te colocou dentro de um corpo. Portanto, para fugir do perigo da incredulidade, primeiro, você deve considerar a superioridade de Cristo. Segundo, você deve cuidar do seu coração. E terceiro, você deve confiar na promessa que lhe foi feita. Observe o verso 14 ao verso 19 e assim nós encerramos. Porque nós temos tornados participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Ele repete o Salmo 95 no versículo 15, e aqui ele faz várias perguntas retóricas para os primeiros leitores da carta. Ele começa dizendo, quais foram aqueles que se rebelaram? Não foram aqueles que, por meio de Moisés, saíram do Egito? Não foram realmente o povo de Israel que se rebelaram contra mim? Não foi contra eles que a ira que o Senhor se indignou por 40 anos?
Não foi contra eles, aqueles que pecaram, aqueles cujos cadáveres caíram no deserto. E foi contra quem que o Senhor jurou que não entraria mais no descanso? Senão aqueles que foram desobedientes. O perigo de perdermos a confiança no Senhor nos leva a termos a ira do Senhor sobre nós, nos leva ao perigo da desobediência e nos leva a não completarmos a nossa missão. Você lembra das palavras de Paulo a Timóteo? O que ele disse? Completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Se eu pudesse escolher palavras para eu dizer no meu funeral, seriam essas que eu queria dizer. Tem uma música chamada Pedidos e Velas, e é uma música que um autor escreveu no seu aniversário. E ele fala assim: quando eu soprar as velas, vou lhe fazer um pedido, de permanecer contigo até o fim. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Permanecermos com o Senhor. Queridos, foi feito a ti uma promessa. A promessa de um descanso eterno. A promessa de um local que está sendo preparado para você. E naquele local, você estará, enfim, em sua casa. Nesse local, as dores, as aflições, o choro, não irão mais fazer parte da nossa realidade. Ali, nós iremos perpetuamente glorificarmos o nosso Senhor. Naquele lugar, nós receberemos o nosso galardão. E nós conheceremos o Senhor face a face. Essa é a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Não vou te prometer carro do ano. Não vou te prometer o salário ideal. Outras pessoas vão te prometer isso. Eu tendo a olhar para o que o texto bíblico te promete e falar para você que o descanso eterno vale bem mais do que o carro do ano. Confie nessa promessa, porque os que não puderam entrar, de acordo com o verso 19, foi por conta da incredulidade. A grande questão é, como que nós faremos isso? Se eu paro o meu sermão aqui, você vai voltar para casa e vai falar: eu tenho que fazer isso. Eu preciso considerar o Senhor. Eu preciso cuidar do meu coração. E eu preciso confiar na promessa. Mas essas três coisas não dependem de você. E graças a Deus por isso. A fé não é um dom que vem de você. Não é isso que Efésios fala? Mas é um dom de Deus. Deus nos concedeu essa fé a partir do sacrifício de Jesus Cristo. E a manutenção dessa fé também não é um dom nosso, mas é do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, esteja seguro, não há o que temer. Cristo opera em nós. Cristo fará nos olhar sempre para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. O nosso coração não será cuidado apenas por nós, será cuidado pelo próprio Cristo. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até aquele dia. E a promessa? É o Espírito Santo que lembrará você dela. Em momentos de choro, em momentos de angústia, em momentos de aflições, o Senhor lembrará o seu coração e a sua mente de que há um dia que você estará, enfim, em casa. Lembram da pesquisa? Então, ela tem algo bom no final dela. Porque desses 7 cristãos que se afastam do caminho do Senhor, 4 retornam após o período da dificuldade. E os 3, Arnaud? Os 3 não eram povo do Senhor. Mas os 4 que retornaram, não retornaram pelas suas boas obras, mas retornaram porque Cristo o puxou pela mão. Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem vezes que você vai, e o Senhor pega o cajado dele
e te traz para perto. Portanto, e assim nós concluímos, para combater a incredulidade, você deve considerar a superioridade de Cristo, cuidar do seu coração, confiar na promessa. Mas lembre-se que essas 3 coisas aqui, elas são garantidas para você. Porque é o próprio Deus que faz tanto querer quanto realizar. Espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra. E que assim, a palavra do Senhor habite ricamente em nossos corações. Deus nos abençoe, querido.